Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer as informações sobre o treinador do Fluminense. Parece que tem um mais próximo de poder acertar e ser treinador do Fluminense, vão trazer essas informações. Também vamos falar, sobre outros nomes especulados, a quanto anda essa negociação do Fluminense para um treinador, mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda se inscreve, dá essa moral pra gente, deixa o like nesse vídeo e nos ajude a chegar aos 11.700 inscritos, compartilhando esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor e ajudando o Falando de Flu chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos e continuar produzindo conteúdos aqui. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E ontem, tive um trabalho muito grande de olhar página por página, o que cada página fala, tentar fazer uma seleção para poder ver mais ou menos qual o sentido que a gente pode seguir, nessa questão de treinador do Fluminense. Eu cheguei à conclusão que talvez o nome mais perto, assim, mais falado nos bastidores do Fluminense é sim o nome de Renato Gaúcho. Todo mundo sabe do problema que tem o Renato Gaúcho quando a gente pensa na questão da proximidade que ele tem com o Celso Barros, só que ontem o jornalista Cícero Melo entrevistou o Renato Gaúcho e ele deu a entender que ele está disponível no mercado e uma proposta que chegue do Fluminense ele estaria ouvindo e quem sabe até aceitando essa proposta. Então, mediante a isso, o jornalista também Vitor Lessa trouxe alguns bastidores, que ele conseguiu apurar dessa procura do Fluminense por um novo treinador e parece que o nome do Renato é um dos nomes mais fortes realmente nos bastidores. Ainda conta com a rejeição de algumas pessoas dos bastidores, mas caminha, para que o Renato Gaúcho seja o nome mais falado aí, nesse momento para assumir o time do Fluminense. E todo mundo sabe, a torcida que é o Renato Gaúcho. Se a diretoria também realmente quiser o Renato Gaúcho, acho que ele pode ser um bom nome, ainda mais pensando em administrar o vestiário, conseguir trazer os caras para o lado dele. Eu acho que ele pode fazer sim um bom trabalho aí no Fluminense. Claro, mas aí na entrevista do Cícero Melo, o Renato Gaúcho deixou bem claro que ainda não foi procurado pela diretoria do Fluminense. Então fica sempre aquela dúvida, será realmente que o Mário vai procurar o Renato Gaúcho, vai tentar fazer algum contato com o Renato Gaúcho para buscar ele como treinador da seleção brasileira? Os outros nomes especulados, Dorival Júnior, até o próprio Fernando Diniz é especulado porque os jogadores pediram o retorno do Fernando Diniz, ele é um nome bem avaliado. O Fernando Diniz também é um cara muito próximo do Paulo Gione, que é um dos diretores de futebol do Fluminense. Então também foi falado dessa possibilidade de Fernando Diniz, mas segundo o jornalista Vitor Lessa, por hora o nome do Diniz não tem um peso muito grande nos bastidores para voltar a treinar o Fluminense. Mas é claro, no futebol tudo pode mudar a todo momento, eu não duvidaria, mas o que a diretoria fala é que acredita que não é o momento ainda do Diniz voltar para o Fluminense, até porque a forma que ele saiu no passado não foi muito legal. A forma que ele caiu do Cruzeiro também não foi muito legal. Então não sei, até que ponto seria interessante o retorno dele agora, sendo que ia trazer muita desavença no meio da torcida. Teria quem ama e quem odeia, então por isso que eu acredito que o Diniz por hora não vem. Só que o nome também que foi falado pelo Vitor Lessa, que é um nome que é próximo ao Mário Bittencourt e que também a gente não pode descartar, é o nome de Odair Ramos. Odair Ramos foi demitido do seu time lá da Arábia Saudita, está negociando uma rescisão de contrato e quando finalizar essa rescisão de contrato ele vai ficar disponível no mercado. Então não duvidaria de a gente ter um treinador como o Odair Ramos. Por que eu penso talvez, que é o Odair Ramos e até o próprio, daqui a pouco a gente fala sobre treinador estrangeiro, esses caras não vêm? Por quê? Houve uma ruptura com o trabalho do Mano Menezes. O Mário não fala isso. O Mário gostava do trabalho do Mano Menezes, pelo menos é o que a gente vê os noticiários falando. Foi mais por uma questão de grupo, questão de relacionamento, que o grupo não aguentava mais o Mano Menezes. Mas eu não vejo sentido você trazer o mesmo treinador com um estilo defensivo parecido com o Mano Menezes, sendo que os jogadores tinham uma queixa que eles acreditavam que poderia entregar mais ofensivamente. Então, isso aí vai ser apenas mais um problema que o Mário vai arrumar. Trazer um treinador que não vai ter um estilo de jogo, talvez que os jogadores vão acreditando na proposta, na ideia de jogo. Então, por isso que eu acho que o Odair Ramos não seria um bom nome, mas é um nome que tem uma proximidade muito grande com o Mário Bittencourt. Teve um trabalho sólido no Fluminense e também corre por fora, Mas por enquanto o nome mais bem avaliado internamente é do Renato Gaúcho. E também ontem à tarde saiu uma notícia do jornal O Extra, falando que o Fluminense negocia desde domingo com um treinador estrangeiro. Quando a gente analisa os treinadores estrangeiros que realmente, de fato, estão desempregados ou que podem fazer algum sentido, tem o nome do Jorge Sampaoli, que o Jorge Sampaoli praticamente se ofereceu para trabalhar no Fluminense. Só que, tipo assim, eu já falei isso no vídeo de ontem, é quase impossível o Fluminense trazer o Jorge Sampaoli. Primeiro, um cara é muito difícil de trato de lidar, o dia a dia dele, ele sempre trata com os jogadores e pela situação que o Fluminense passou, de ter um problema interno de vestiários,
Acho que o Fluminense vai tentar trazer um cara que vai conseguir agregar nesse vestiário, promovendo a paz no vestiário. Então por isso que o São Paulo acho que passa longe disso. Também depois saiu uma notícia que o Fluminense não procurou o Jorge Sampaoli, ele não pretende procurar, então praticamente acho que o Jorge Sampaoli nesse momento também está descartado. O treinador italiano realmente foi oferecido ao Fluminense, o Fluminense não disse nem que sim nem que não, e queria avaliar internamente esse treinador para ver se tinha alguma possibilidade, de treinador que passasse pelo Napoli, Internacional de Milão, treinador de 63 anos, mas os últimos trabalhos dele não foram bons. Eu também acho que trazer um treinador italiano seria ruim por alguns motivos. Quais? A adaptação, o cara não vai falar o português, a adaptação ao futebol brasileiro, então isso tudo eu acho que seria fatores que poderiam impactar de forma negativa. E um nome que é o sonho da torcida tricolor aí é o Luiz Castro. Luiz Castro que deixou o Botafogo para treinar o Al Nassr e desde então foi mandado embora e pode estar disponível no mercado, só que ele tem algumas causas que pode dificultar, né? Até o contrato do Fluminense, não tem nada de Fluminense e Luiz Castro, pelo menos até onde eu sei, é que ele tem ainda contrato, ele recebe ainda do time lá do Al Nassr e caso ele acertasse com algum clube, esse clube teria que devolver 2 meses de salário para o Al Nassr, então acho que isso seria um ponto de dificuldade para o acerto com o Luiz Castro. Também o Luiz Castro é um treinador extremamente caro, a gente já falou aqui, né, das exigências que ele fez para o Santos, então por isso que eu também acho que esse negócio com o Luiz Castro não vai evoluir. Outros treinadores estrangeiros que talvez possam estar no radar do Fluminense, se realmente essa notícia do Extra for verdade, tem o Diego Milito, tem alguns treinadores assim, que já tiveram passagem pelo futebol brasileiro, Miguel Rio Ramírez, Cacique Medina, esses caras tiveram passagem pelo futebol brasileiro hoje no momento acho que alguns estão desempregados e outros não estão mais no futebol brasileiro. Né? Então talvez, eu acho que se o Fluminense for trazer um treinador estrangeiro, vai seguir uma linha de um cara que já trabalhou no Brasil, um cara que conhece como é que o futebol brasileiro é jogado, que vai ter um impacto, né, talvez da linguagem, da forma de trabalhar um pouco diferente do que você trazer um treinador italiano, que nunca provavelmente deve ter assistido muito Campeonato Brasileiro, não tem essa dimensão, né? Que um dia você jogar no Rio, outro dia você jogar lá em Fortaleza, depois você jogar no Rio Grande do Sul, tem a mudança climática, a distância, então até o cara conseguir se adaptar a isso tudo leva um tempo. Então por isso que eu não acredito que o Fluminense vai evoluir nesse treinador italiano e se trouxer um treinador estrangeiro vai trazer um cara que talvez já tenha trabalhado no Brasil e que tenha um conhecimento, né, de como é jogado o Campeonato Brasileiro. Mas de fato, o Fluminense pretende finalizar essa busca por um treinador até o jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino e a gente fica na ansiedade, né? Estou muito ansioso para saber quem vai ser o cara que vai dar continuidade ao trabalho do Mano Menezes. Na verdade, é pegar um trabalho e começar a construir do zero, porque realmente o Mano Menezes fez um trabalho bom ano passado, mas esse ano o time do Fluminense simplesmente não existiu sob seu comando, o time uma bagunça taticamente, então o cara que chegar vai ter muito trabalho para conseguir organizar o que o Mano Menezes deixou de fazer essa temporada, mas eu acho que por hora o nome mais favorito para assumir essa comissão técnica do Fluminense seria ele, Renato Portaluppi, Renato Gaúcho. Mas vamos aguardar. Hoje, saindo alguma notícia nova, pode ter certeza que a gente vai estar gravando um vídeo aqui, vai estar deixando você bem informado, mas também pedir sua ajuda, né? Se você não é inscrito no Falando de Fluminense, se inscreve, dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores, deixa o like nesse vídeo aqui e deixa aqui nos comentários quem você acha que está saindo na frente para ser o próximo treinador do Fluminense. Saudações tricolores e até a próxima.